15 all. Welcome, ladies and gentlemen, to this episode of Troca de Bolas podcast, a podcast about tennis. Today we have Cláudio Fonseca and Guilherme Correia. How are you, Guilherme? Relembro que estamos em Portugal, Cláudio. And what's the matter? What it seems to be the problem? Não sei porque continuas a fazer estas piadas em línguas diferentes. You know that the first Masters Mill we are going to talk, it is Montreal, and after that it will be Cincinnati. Sem dúvida. Yeah. Muito bem, caros tenistas, então bem-vindos. Estivemos assim um bocadinho perdidos a nível do tempo, mas já cá estamos justamente para comentarmos rapidamente aquilo que foram os dois Masters 1000 que ocorreram no Canadá, portanto em Montreal, e outro nos Estados Unidos, em Cincinnati, e para fazermos, obviamente, aquilo que é antevisão para o US Open. Hoje, que é segunda-feira, começa justamente este grande torneio, o último grande slam da temporada. Isso mesmo. O fim do US Open Series, série de torneios, maioritariamente na América, a anteceder o ponto alto deste fim de época de piso duro, piso rápido, que culmina no US Open, como é óbvio, sendo o torneio mais importante agora nesta altura. Tivemos dois Masters 1000 neste US Open Series, tanto o Masters 1000 de Montreal, que foi no início do mês de agosto, e o mais recentemente o Masters de Cincinnati. Digamos que houve talvez mais surpresas neste último Masters de Cincinnati, tendo em conta que ganhou um tenista da nova geração, Medvedev, o tenista russo que acaba por ser a figura deste mês de agosto, dada a sua grande escalada no próprio top 20 e entrar bem dentro do top 10. Já falaremos mais à frente sobre isso, e é isso mesmo que a gente vai destacar. Vou trazer estes mesmos destaques mais importantes destes dois Masters 1000, fazendo assim a ponte para o torneio mais importante, claro, o US Open. Muito bem, o US Open certamente é aquele torneio que todos nós gostamos de ver e que vemos bem noite dentro, devido ao fuso horário que acontece. Eu não me irei alongar naquilo que são as curiosidades históricas, vou deixar isso mesmo para um episódio que nós iremos fazer sobre a primeira ronda do US Open, portanto ir espaçando também sim as curiosidades históricas, mas justamente Flashing Meadows é daqueles estádios imponentes, aquele público estonteante que tanto recebe e tanto vibra os tenistas. Ora bem, começamos então pelo Canadá. O que é que tens a dizer deste torneio que foi ganho por Rafael Nadal? Sem surpresa. Sem surpresa. Sem dúvida o principal favorito, o vencedor do ano passado, defensor do título, como é óbvio, tenista espanhol a mostrar um nível de jogo já bastante alto e elevado, com uma grande consistência também na preparação para o US Open, que já vamos falar mais à frente, mas para mim é um dos principais favoritos, se não o principal favorito. Já havemos de lá chegar. O meu principal destaque é... Espera lá, tu acabaste de dizer que um dos teus favoritos a ganhar é o Nadal? É o Nadal. O que é que está a acontecer? Tens febre? Não. Estás bem de saúde? Já vamos chegar lá à frente, depois eu já explico a minha opinião ansioso. Mais à frente. O meu principal destaque vai para os quartos de final, porque 50% dos jogadores que chegaram a estes mesmos quartos de final são jogadores da nova geração. O que é que isto significa? Significa que os jogadores da nova geração estão a conseguir deixar a sua marca e conseguir afirmar-se também no piso mais fácil de se afirmar, lembrar que piso duro, piso rápido, e é esse mesmo o ponto que eu quero chegar. Os quartos de final que foram marcados por os confrontos entre Roberto Bautista Agut e Gael Monfils, ganho pelo tenista francês, para alegria com certeza aqui do meu amigo Cláudio. Rafael Nadal contra Fábio Fognini. Estes são os 4 jogadores que estão há mais tempo no circuito. Os próximos 2 confrontos, esses sim, defrontam-se entre jogadores da nova geração, que é esse o meu destaque para este torneio. Karen Khachanov contra Alexander Zverev, 2 dos jogadores mais promissores do circuito desta mesma nova geração, e Daniil Medvedev contra Dominic Thiem, 2 jogadores também já com créditos dados da nova geração e a fazer grandes escaladas dentro do próprio ranking ATP ao longo destes últimos anos. Destacar que, obviamente, que o torneio foi ganho pelo Rafael Nadal, obviamente não é jogador da nova geração, mas este para mim não é o maior destaque, é sim o destaque
Daniil Medvedev a conseguir chegar à final contra o tenista espanhol Rafael Nadal, obviamente favorito, que foi completamente cilindrado na final, mas a chegar a um nível muito bom à final, ganhando ao Karen Khachanov na meia-final, outro compatriota, e os dois jogadores coqueluche da seleção russa de ténis, com certeza. A final, relembrar que ficou 6-3, 6-0 para Rafael Nadal, ou seja, Rafael Nadal completamente a cilindrar a Daniil Medvedev, mas Medvedev deveria ter um excelente resultado na semana seguinte. Sim, não houve assim grande... Para mim não houve surpresas no meio. Portanto, este que foi, sem dúvida, sem qualquer tipo de surpresa. O outro, portanto, Cincinnati, já teve mais surpresa, mas não seja por Medvedev. Mas a questão é que, justamente, quando estás numa boa época e os resultados aparecem, obviamente que vais acumulando pontos, não só a nível do ranking ATP, mas também pontos de confiança pessoal, que são muito importantes. E a confiança, quando tu entras para um torneio, é sem dúvida fator, para mim, eliminatório. Portanto, se a tua cabeça estiver no lugar certo, à hora certa, terás sucesso na modalidade. Se tu entras num espírito de, bem, mas lá ver aqui está, se calhar não vais conseguir ter tanto sucesso quanto isso. Ou quando tu entras naquela de eu sou muito bom e, portanto, isto já está a ganho. Enfim, eu lembro-me que houve alguém que dizia que podia já ganhar este ano um torneio e foi logo despachado na primeira ronda. Sim, o caso de Stefanos Tsitsipas Mesmo, disse isso mesmo no primeiro dia do Wimbledon e acaba por perder na primeira ronda logo, no dia a seguir. Carme Isabetes. E portanto, o que é que tens a dizer então de Cincinnati? Cincinnati. Este Masters 1000 de Cincinnati, claramente um torneio onde mais estrelas estiveram presentes. Relembrar que no Masters 1000 de Montreal, que antecedeu este mesmo Masters 1000 de Cincinnati, apenas dos nomes grandes participou Rafael Nadal. Neste já temos nomes como, por exemplo, Novak Djokovic e Roger Federer. Dizem-te alguma coisa estes nomes? Roger Federer e Novak Djokovic. Ouvi dizer que o Djokovic me deu Strawberries with Creams. Isto é, ganhou a final do Wimbledon. Se calhar jogam qualquer coisinha, não é essas? Eu não acho, eu tenho a certeza que já. É isso mesmo. Sem dúvida, dois nomes incontornáveis do ténis mundial acabam por fazer a sua presença neste torneio. E, obviamente, quando temos estes dois nomes presentes, ainda por cima em lados opostos do quadro, o que é que seria de esperar? Seria de esperar claramente que chegassem uma final que opusesse Roger Federer e Novak Djokovic. E quais desses dois jogadores chegou à final? Nenhum. Yeah. O que é que isso significa? Significa que a final se foi entre dois jogadores que não se esperava tanto que chegassem, mas claramente foram os jogadores que em melhor nível se apresentaram e conseguissem chegar assim à final. Daniil Medvedev chegaria à final e conquistaria assim o seu primeiro Masters 1000, subindo assim ao número 5 do ranking ATP. Uma escalada enorme dentro do próprio top 10 de Daniil Medvedev, que passando assim o seu compatriota Karen Khachanov, sendo assim o melhor jogador russo. Que teria pela frente David Goffin, jogador que já não chegava a finais de Masters 1000, torneios tão grandes já há bastante tempo, esteve afastado do próprio circuito por várias lesões, conseguindo chegar assim então a mais uma final de Masters 1000 da sua carreira e fazendo um bom resultado mesmo perdendo na final. Outro destaque que eu faria era, sem dúvida, Richard Gasquet. Porquê? Porque Richard Gasquet, desde 2009 que não chegava a uma meia-final de Masters 1000. Ou seja, um resultado bastante bom para a altura da carreira onde se ele apresenta. Um jogador já com bastante experiência, já bastante com uma idade um pouco avançada. E conseguir assim mostrar um alto nível, onde a sua esquerda teve excelente ao longo do torneio, mas assim a perder na final frente a David Goffin. Os maiores destaques são claramente as derrotas dos dois maiores nomes que foram a este torneio. Novak Djokovic acaba por perder na outra meia-final frente a Daniil Medvedev e Roger Federer a ter uma derrota no mínimo surpreendente logo nos 16avos de final frente a Andrei Rublev. Nos oitavos de final, peço desculpa. Nos oitavos de final frente a Andrei Rublev, outro jogador da nova geração, também russo. Ou seja, a Rússia está com 3 nomes bastante bons. Sim, vem uma boa fornada de leste. Vem uma boa fornada de jogadores. Lembrar que estão 3 jogadores dentro do top 50. O Putin precisa. E todos abaixo dos 23 anos. Destacar assim então Daniil Medvedev, que chega com certeza na sua melhor forma da carreira ao torneio mais importante desta época, que é o US Open.
Muito bem. Queres começar a arriscar aqui os favoritos? Vou fazer um top 4, ou seja, aqueles... Vou-te dar a hipótese de escolheres 4 campeões teus para chegarem... qualquer um deles chegarem, pelo menos às meias finais ou à final. Sim. Penso que temos que incluir entre 3 desses nomes tem que ser os 3 melhores jogadores dos últimos anos. Tem que ser Rafael Nadal, tem que ser Roger Federer e tem que ser Novak Djokovic. Relembrar que Roger Federer está no mesmo lado do quadro do que Novak Djokovic, ou seja, só um deles poderá chegar à final, obviamente tentando defrontar Rafael Nadal sendo o principal favorito a chegar à final do outro lado do quadro. Agora, há nomes interessantes para o terceiro, para o quarto jogador, para o último lugar dessas mesmas meias finais. Eu diria que talvez este mesmo Daniil Medvedev. Porquê? Ele conseguiu ter uma subida muito grande nestes últimos torneios que antecederam o próprio US Open, e isso pode ser até muito importante. Porquê? Tem tido um ritmo bastante bom para esta altura do ano e as suas exibições têm estado a um alto nível. Relembrar que psicologicamente ele teve que fazer uma completa mudança de mindset. Porquê? Ele no primeiro Masters 1000 acaba por perder 6-3, 6-0 com o Rafael Nadal e logo no torneio a seguir chega à final e ganha pela primeira vez em Masters 1000. Ou seja, ele chega a 2 finais de Masters 1000, as suas 2 primeiras finais nestes torneios, e assim consegue, mesmo perdendo a primeira final frente ao Rafael Nadal, acaba por ser uma coisa completamente natural, não é? No torneio a seguir consegue chegar lá novamente, ou seja, ele teve 2 semanas a jogar todos os jogos que são possíveis, dado aos seus resultados, chegando sempre à final, ou seja, a nível físico, obviamente se apresentou bem, e o cansaço, obviamente não se fez tanto, não se observou tanto, mas ele consegue mentalmente apresentar-se a um nível muito forte, coisa que tem-se visto que não é o mais forte destes jogadores da nova geração. Por isso, penso que ele chega a ser um dos favoritos a ganhar este mesmo torneio. E outro destaque que eu faço é, mesmo no próprio US Open, eles fazem aquelas pequenas perguntas interativas para meter quais é que são os seus favoritos para ganhar o próprio torneio. E havia 4 hipóteses. Quais é que seriam essas 4 hipóteses? Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Portanto, a própria organização já faz esse lote. Por isso mesmo. Por outro lado, isso não acaba por dar um pouco de pressão a este jogador. Ou seja, este jogador já entra. Porque já agora, qual é que é o número 4 do mundo? O número 4 do mundo é Dominic Thiem. É que se estão a pôr 4, pela lógica, seria o Dominic Thiem enquanto número 4. Mas vamos ver as coisas. Dominic Thiem, o seu melhor jogo em terra batida. Em terra batida, eu sei, mas... Os seus resultados nos últimos torneios, perdeu nos quartos de final em Montreal e acaba por desistir de Cincinnati. Ou seja, antevê-se que ele não faça, como não fez uma boa preparação para o US Open, acaba por não fazer um torneio tão bom como se calhar se espera, dado ao seu ranking. Por isso, acaba por ser se calhar uma das surpresas a nível negativo. Ou não. Pois, a questão é que isto é uma aposta muito forte, percebes? Muito, muito arriscada, diria eu, da própria organização. Já para não falar, se quisermos pôr aqui uma questão de curiosidade, vermos um torneio americano dar favoritismo a um russo. Só pela piada. Vale o que vale. Sim. Mas relembrar que o próprio ténis americano tem vários nomes a emergir, mas não tens um jogador que possa candidatar sim. Também te criticaria se os Estados Unidos metessem na quarta vaga, por exemplo, um americano. Sim, um americano qualquer. Também criticaria porque não há resultados para isso. Pois, é isso. Eu acho que esta questão do Medvedev, eu acho que poderá ser um tiro... Para mim o Medvedev vai ser um tiro no escuro. No sentido em que... é muita pressão. A questão é que ele jogou, se calhar, o Masters de Cincinnati sem a pressão mediática e psicológica que já está a começar a ter. Ainda o torneio não começou e a organização já está a dizer: meu amigo, estamos à espera que tu chegues à meia-final. Tudo isto trabalha no psicológico do jogador. Portanto, eu, enquanto organização, poderia pôr o top 3, sim, porque o top 3 já todos eles ganharam o US Open, se não estou em erro. E portanto, se calhar a quarta opção dava tipo aquela posse de escreva o nome.
Sim. Por exemplo. Pois, e uma coisa é certa. Desses 4 nomes, só 2 é que podem chegar à final. E só um pode ganhar. E só um pode ganhar, sem dúvida. Mas, mesmo às meias finais, Medvedev está no mesmo lado do quadro do que Roger Federer e do Novak Djokovic. É muito arriscado. Ainda é mais arriscado meter essa pressão nesse jogador, quando tem 2 jogadores que estão completamente créditos firmados e com excelentes resultados ao longo dos anos neste mesmo torneio, e assim, porque não meter um bom nome, um nome grande, do outro lado do quadro? Porque vai para além de Rafael Nadal, há de ter que haver outro jogador a cumprir também, a chegar também à meia final. Eu destacaria claramente Karen Khachanov. Outro russo. Porquê? É o nono cabeça de série à partida para este mesmo torneio. Ou seja, acaba por não ser um dos favoritos, por estar com um ranking um pouco mais abaixo. Mas está do lado do quadro também favorável. Obviamente que o lado do quadro é mais aberto, o lado de baixo, porque apenas Rafael Nadal como nome grande, digamos assim, sendo o cabeça de série número 2. Depois temos alguns jogadores com possibilidades em aberto. Temos, por exemplo, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, mas eu destaco Karen Khachanov. Karen Khachanov, o seu melhor jogo é em piso rápido, ao contrário dos outros jogadores, podemos talvez dizer de Stefanos Tsitsipas, mas Stefanos Tsitsipas podemos ver que os melhores resultados também são em terra batida, por isso eu destacaria sem dúvida Karen Khachanov. Não esquecer também 2 nomes importantes. Gael Monfils chegou à meia-final neste Masters 1000 que antecedeu o US Open. É um jogador também bastante experiente, mas que depende sempre se está num bom dia bom ou num dia mau. Relembrar que Gael Monfils já teve já chegou a meias finais e parece-me no nível de maturação que nunca teve ao longo da sua carreira. Por isso, pode ser dado como uma das principais surpresas. Mais voltar do que nunca, não é? E temos sempre o John Isner, o jogador da casa, o jogador que tem dado bastante trabalho ao longo dos anos passados a torneios, a jogadores mais cotados que ele, e por isso, só pelo facto de jogar em casa, pode ser dado como uma possível surpresa, não candidato ao título, como é óbvio. Uhum. Bom, mas Marin Cilic em 2014 também não era candidato ao título. E ganhou. É verdade. Eu aqui não sei, a nível de tenistas da casa, porque não Tiafoe, porque não Rally Opelka, a nível... porque eu não... Vamos ver, eu não consigo dar ao John Isner, na forma atual, melhor resultado do que este, por exemplo. No passado sim, mas atualmente, percebes, não vejo que haja uma grande diferença a nível de jogo, a nível de prémios, entre ele e os outros americanos, percebes? Portanto, vale o que vale. Eu, a nível dos 4, não tenho problema nenhum de colocar Rafael Nadal, Djokovic, Federer, e jogaria aqui de uma forma mais segura pelo Zverev. Não fez uma boa época, aliás, foi também, tal como o Stefanos Tsitsipas, logo dos primeiros a ser eliminados em Wimbledon, ele tem aqui hipótese de salvar a temporada. E, portanto, não sei até que ponto isso, no ponto de vista psicológico, não lhe vai pesar do ponto de vista positivo, no sentido de ganhar ali uma motivação extra, justamente para conseguir salvar a época e conseguir trazer alguns pontos para se manter no top 10. Porque senão vai ser muito complicado, isto a nível de patrocinadores e tudo isso, na próxima época poderá ser um pouco mais complicado, porque justamente os irmãos Zverev num todo, tiveram uma ascensão muito rápida, tiveram um nível de notícias, a nível de projeção, de mediatismo muito rápido, e não estão a fazer valer neste momento, ou seja, chegaram lá e agora decidiram, pronto, chegámos, está feito, agora podemos ir aqui abaixo. Não, tem que se manter lá e tudo mais. Portanto, eu arriscaria o top 3, juntando no quarto lugar o Zverev. Vamos ver quem é que no final acerta mais. E vencedor? Eu diria Novak Djokovic. Vais-me ouvir dizer isto. Força. Para mim, quem vai ganhar é Rafael Nadal. Olha, diabo. Quer dizer, aquilo que é o meu jogador favorito eu não estou a apostar. E tu apostas? Eu aposto da minha visão de treinador. Uhum. Porquê? Rafael Nadal chega ao US Open sem cansaço. Uhum.
Ou seja, o único torneio que ele fez foi o primeiro da US Open Series. E porquê? Porque era defensor, detentor do título. Cumpriu os pontos, defendeu os seus mesmos pontos, ganhou novamente, a um nível excelente. Não foi ao Masters 1000 de Cincinnati, não arriscando defrontar nem Djokovic, nem Roger Federer. Ou seja, jogou há mais tempo do que estes dois e apresenta-se num nível muito, muito elevado. Ele vai ser para mim o vencedor deste US Open. Tem o quadro favorável, está do lado oposto aos seus dois maiores rivais e tem todo um conjunto de jogadores não consistentes do seu lado. Ou seja, se houver grandes surpresas, será do lado dele. Ou seja, imaginemos que nenhum dos jogadores da nova geração passa às meias finais. Quem lhe passaria na meia final contra ele? Um Wawrinka, um Goffin ou até mesmo um Nishikori. Alguma vez tu pensas que um jogador destes tem capacidade para ganhar Nadal em meia final de Grand Slam? Não, a partir não, no papel não. Mas por isso mesmo. A pressão está toda do lado de cima. Novak Djokovic é o detentor do título ano passado. Rafael Nadal não tem essa pressão. Novak Djokovic, por outro lado, já tem o número 1 dele assegurado. Lembrar que ele está a 4.000 pontos dentro do próprio ranking de Rafael Nadal. Mas Rafael Nadal quer aproximar-se de Novak Djokovic. Por isso, eu acho que tudo conjugado dou como principal favorito para mim na Rafael Nadal, por muito que me custe, sendo eu completamente fã de Roger Federer, não gostando assim de Rafael Nadal, não porque não gosto do jogo dele, não o admiro, ele é um excelente atleta, é um jogador que leva o trabalho do seu jogo e do seu corpo e da sua saúde física e mental também um pouco ao nível de um Cristiano Ronaldo, por exemplo. É um jogador que tem muito mais trabalho do que talento, tem muito talento também, sem dúvida nenhuma, mas por isso mesmo vejo como principal favorito a ganhar, por muito que me custe. Gostava de ver o meu Federer na final, mas acho muito difícil, acho que vai ser sem dúvida a final Novak Djokovic, Rafael Nadal, por todas as coisas que eu já disse aqui, há de chegar mais fresco à final e assim dou como principal favorito, mas acho que dentro desses três nomes, os três nomes grandes, não se pode deixar de falar, entre eles vai ser o vencedor. Não acho que nenhuma surpresa possa acontecer neste nível. Relembrar que possivelmente Medvedev acabou por ganhar nesta meia final do Masters 1000 Cincinnati ao próprio Novak Djokovic, mas numa meia final, ou seja, ele para ganhar um torneio destes era a sua primeira vez como grande jogador, como principal candidato ao título num Grand Slam, e tendo que eliminar tanto Nadal do seu lado como depois apanhar um possível Roger Federer ou Novak Djokovic na final. Acho que não temos nenhum jogador da nova geração com capacidade física, com capacidade de jogo e a mais importante, capacidade psicológica e mental para conseguir fazer uma exibição destas ao longo. Tem que ser consistente ao longo de 2 semanas. Eu não posso esquecer disso. Sim. Eles têm um jogo dia sim, dia não, e têm que apresentar um nível consistente ao longo destes dias todos. Eu acho que não há nenhum jogador ainda preparado para dar este salto, infelizmente. Sim, olha, estamos cá para ver, não é? Estamos cá para ver, vamos ver o que é que isto vai dar. As cartas estão lançadas, estes são os nossos campeões, por assim dizer, aqueles que nós apostamos para ver se ganhamos aqui alguma coisa. Eu, a nível de contas feitas, já te ganhei um grande slam. Portanto, vamos ver se consegues empatar as contas até ao final do ano, ou se eu ganho um ano, por assim dizer. Se bem que também temos que começar a fazer isso no próximo ano para os Masters 1000. Fazemos as apostas, fazemos aqui um ranking também das vitórias. Guilherme, acho que é tudo por agora. Sim. Não há muito mais a dizer. É esperarem pelo próximo episódio referente à primeira ronda do US Open, onde iremos justamente analisar. Já foi o qualifying. João Domingos não conseguiu passar, portanto, João Sousa será o único português em prova. Quem é que ele vai defrontar, Guilherme? O primeiro jogo vai ser contra Jordan Thompson, tenista australiano.
Eu acho que possivelmente ele pode passar uma ronda. Jordan Thompson é possível ganhar, mas a segunda ronda já acho bastante difícil porque ele apanhará, se passar a primeira ronda, quem ganhar do encontro entre Berrettini, que é 24º cabeça de série, e Richard Gasquet. Richard Gasquet há de ganhar o seu jogo, mesmo não sendo cabeça de série provavelmente, e como ele está a um nível muito bom, eu acho que João Sousa não tem hipótese, infelizmente, mas o ténis é completamente imprevisível. Muito bem, e chegamos aqui ao final deste episódio do vosso podcast Troca de Bolas, e portanto, já sabem, continuem a seguir-nos no Instagram, no Facebook, a seguir no iTunes, no Spotify, no YouTube, enfim, vocês sabem onde nos encontrar, interajam connosco, peguem os vossos raquetes e venham de jogar, não é, Guilherme? Isso mesmo. Fechas tu o portão? Posso fechar? Podes. Fechamos assim então o corte central do Troca de Bola. Muito bem, então vá, tchau, tchau.